Ó, hora de falar do tricolor, hein, do São Paulo. Esse sim, tá tranquilo? Mais tá ou menos. Ó, o Tranquilo, outro, ó, o não. outro. Ah, não tá tranquilo? Esse papo de invicto aí com 6 empates é papo para boi dormir, né? Vamos falar Aliás, sério, é o time né? que tem mais empates do que vitórias nessa temporada, o São Paulo. Nossa. Não, mas na Libertadores tá, Ana. O que é isso? É líder do grupo. Aliás, então vamos ver a classificação. Aí o São Paulo Eu que entra em também não campo vejo contra o Alianza lá no Peru hoje. Jogo 7 da noite, então daqui a pouco já. Daqui a pouquinho, é. Eu não vejo toda essa tranquilidade na Olha Libertadores, lá, é não. um grupo que... É porque o grupo é fraco. É porque o grupo é fraco e o São Paulo deixou pontos preciosos contra o Alianza Lima. Isso, estava vencendo por 2-0 e tomou um empate, né? Poderia Mas olha estar aí, classificado já o São Paulo. Então, 7 assim, pontos em tranquilo primeiro. e tal, não sei o que, pode classificar hoje? Eu espero que classifique hoje. Mas é um São Paulo que ainda precisa de ajustes, ainda está buscando. E não acho que tem que fazer mudança, não. Acho que tem que continuar mesmo o Zubeldia, não tem essa. Aliás, o presidente Casares deu uma entrevista longa para a TNT, para Priscila Senhorães, e falou, ter confiança total no trabalho do Zubeldia, acho que está certo, tem que ser isso mesmo. Mas o São Paulo pode classificar hoje? Pode. Invicto no Brasileiro? Mas não está tranquilo. Não consigo ver tranquilo, não. Eu gosto do Hernan Pistola, hein? Mas não estaria classificado, mesmo que tivesse vencido a Aliança, porque o Aliança teria mais 9 pontos para jogar, o Libertad poderia ir a 12, o São Paulo teria 9, o Aliança poderia ir com 2 mais 9, poderia ir a 11. Então, classificado não estaria, mas estaria mais tranquilo. Mas se vencer hoje Caminhada. e o Tajeres venceu o Libertad, aí já está classificado. Não, ele ganhando hoje, ele está classificado. Independentemente do resultado do Tajeres. Independentemente porque aí o São Paulo vai a 10 pontos. É até bom o voltar lá a Aliança tabela fica para a com gente 4. analisar. O Aliança fica com 4, se o Aliança perder. Isso. Aí o Aliança vai poder chegar a 10 pontos, mas para ele chegar a 10 pontos, o Libertad não chega a 12. Entendeu? Independentemente do resultado. Se o São Paulo ganhar, ele está classificado. Matematicamente classificado. Porque para o Aliança chegar aos 10, o Libertad perde ponto. Tá certo. As contas do PVC... Eu não vou discutir contas com o PVC, eu sou de humanas, sou terrível. O PVC adora fazer as contas dele. Às vezes eu erro, mas a conta está certa. Eu li e fiz as contas. Li, ouvi, fiz conta, tudo junto. E também pode ter 100% de aproveitamento fora de casa, o que não acontece. Isso aí nunca aconteceu. Ô, Hernan, e para esse jogo, não está tranquilo. Mas pensando nessa partida, ainda mais depois desse primeiro episódio, né, desses confrontos, que o São Paulo estava vencendo por 2-0, tomou o empate, tem que ter muito cuidado nesse jogo de hoje. E é um jogo chato, porque o estádio vai estar lotado, expectativa de público é de 38 a 40 mil pessoas. É um estádio que tem esse viés de caldeirão, porque o alambrado é bem próximo do campo. A torcida do Alianza tá empolgada, né, com o time, né? Vem volta do Guerreiro, que é um ídolo do Alianza, é um cara que foi formado na base. Tem o Barcos, que está muito bem, tem um meio-campo que é interessante de ver, o goleiro que é muito seguro. Então, assim, é um time que pode vencer o São Paulo, quer vencer o São Paulo para se manter vivo na Libertadores. E o São Paulo está com esse pensamento de vencer para classificar. Então vai ser um jogo muito aberto, um jogo muito franco, e tem esse componente ali da torcida que vai fazer muito barulho. Tem esses jogadores experientes, né? O Guerreiro, o Barcos, então vai ser interessante de acompanhar. Para a gente recapitular o que a gente já trouxe aqui no de primeira, mas é claro que a nossa audiência aqui rotativa, a galera fica até o fim, mas é bom a gente relembrar também. Lucas hoje não como titular, e Pablo Maia deve voltar, mas começa no banco, pode ganhar uma minutagem, por aí. Lucas e Pablo hoje começam. Eu entendo que o Lucas deve ser uma prioridade para entrar, até pela condição. O Pablo está voltando agora de uma cirurgia, de uma recuperação, desde das quartas de final do Campeonato Paulista que ele não joga. Não tem tanta diferença em relação ao Lucas. Não tem. O Lucas se machucou no jogo seguinte, né? O Pablo Maia se machuca no meio de semana, ou no final de semana, no final de semana, e aí depois na outra segunda é a lesão do Lucas Moura. Então, assim, o tempo maior, claro, é o de recuperação pela cirurgia do Pablo. Então, o Pablo vai entrar mais na boa, o Lucas não. Eu entendo que se tiver que melhorar, que mexer, que mudar, mexer em resultado, o Lucas é a prioridade para entrar.
E aí, PVC, para essa partida de hoje? Eu acho que o time tem que jogar mais do que... Jogar o que jogou no primeiro tempo contra a Aliança. Porque o primeiro tempo contra a Aliança no Morumbi foi muito bom. O segundo tempo é que não foi. O primeiro tempo foi o jogo do Ferreirinha também, né? O Ferreirinha começou a explodir. A história dos 10 gols do Ferreirinha começou ali. E aquele primeiro tempo tem que ser a base. Não é o estádio... O Hernan já falou do estádio, eu estava até olhando. Não é o Estádio Nacional onde jogou o Palmeiras contra o Sporting Cristal. É o Matute, que é o campo da Aliança. Então é mais acanhado um pouco, é mais apertado um pouco. A Aliança eliminou o Boca Juniors na primeira fase da Libertadores. É um adversário difícil para ter respeito. Não porque tem Guerreiro e Barcos, mas também porque eles estão fazendo gol. O Barcos tem jogado bem. Então tudo isso tem importância. É um jogo duro, mas você pode mirar a vitória, não o empate, para voltar classificado e poder se preservar eventualmente em algum jogo da quinta e sexta rodadas. O PVC, nosso diretor Lucena aqui, segundo ele, pelas contas dele, se o São Paulo vencer hoje, ele se classifica, mas desde que o Libertad perca amanhã. Não, porque assim, olha só. Olha só, vamos fazer a conta junto. Eu não vou entrar nessa conta. Olha só, vamos fazer a conta aqui. São Paulo ganha e vai a 10. O Hernan vai dar o voto de Minerva aqui. Olha só, o São Paulo ganha e vai a 10, tá certo? Aí o Aliança fica com 4 pontos. O Aliança vai ter 2 jogos, então ele pode fazer 6 pontos, certo? E o Libertad vai ter 3 jogos. Para o Libertad ganhar, fazer 12 pontos, ele vai ter 9 pontos, 6 mais 9, 15, tá? Se ele perder do Aliança, ele pode fazer 12. Tá certo, ele tem razão. Porque, assim, na verdade, assim, o Libertad pode fazer 2 pontos a menos. Agora, se o São Paulo ganhar, o Aliança só vai chegar a 10 pontos se ele ganhar do Libertad. Tá certo. Entendeu, Hernan? Encaminhar, a palavra certa é encaminhar a classificação. Muito bem. Ó, Hernan, o pessoal tá falando aqui que você está chorando de barriga cheia, viu? Eu, hein? Que o Flamengo tá num grupo e tá passando vergonha, só o Palmeiras tá com moral na Libertadores, então que tá tudo bem o São Paulo aí no grupo. Assim, o Flamengo se complicou porque perdeu em casa, né? O São Paulo quase perdeu em casa, porque o Alianza Lima quase venceu o São Paulo no Morumbi. Então essa é a diferença, não vejo tanta diferença. E o Flamengo tem muito mais time para reverter esse grupo e eu acho que vai reverter. Acho que o Flamengo ganha do Central Córdoba e ganha todos os seus próximos jogos e se classifica. E o São Paulo, se tivesse uma dificuldade nesse grupo, pelo elenco, pelos desfalques, pelo time que ainda não está encaixado, eu acho que ficaria bem mais difícil. Então, por isso que eu falo que nunca está tranquilo. E tem uma pergunta aqui também, do Reico. Ele pergunta se o Lucas joga no sintético de Barueri no domingo, enfrenta o Palmeiras. Se tiver condições, ele vai para o jogo. Então, essa questão do gramado não... Ele voltou a falar sobre essa questão do sintético. Acho que assim, a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. O Lucas tem a opinião dele. O Lucas, como jogador que a vida inteira jogou em gramados naturais, não sente confortável em jogar no gramado sintético, porque ele entende que a velocidade é outra, a bola vem mais rápido, a corrida é diferente. Essa é uma opinião de um cara, de um jogador, que precisa ser respeitado. Beleza. O Palmeiras segue jogando no seu gramado sintético, é o líder do Brasileirão, joga em casa no Allianz, vai bem. E se vai bem não é por causa do gramado sintético, e se vai mal não é por causa do gramado sintético. Inclusive, tem ido mal em casa. Mas então não, estou falando que quando vai bem em casa não é pelo gramado sintético, quando vai mal não é pelo gramado sintético. Então, assim, eu acho que a pauta gramado sintético, ela precisa parar de ficar aparecendo toda hora. E principalmente por questões clubistas. Beleza, daqui a pouco, se o Morumbi, pela quantidade de shows, precisar colocar um gramado sintético, será que o Lucas se recusaria a jogar no São Paulo? São questões e eu acho que nem vale a pena a gente ficar discutindo aqui. No domingo, estreia o gramado sintético da NMRV, Atlético e Fluminense. E teve a questão do Dudu, né? Ele falando, agora eu vou jogar onde tiver que jogar. Claro. Ele vai tirar isso de letra, ele vai tirar a onda. Se fizer 2 gols, gente, isso aí todo mundo esquece. Hoje as pessoas não lembram muito, as coisas passam muito rápido.
PVC, hoje você está também num jogo de Libertadores, né? Do jogo do Fortaleza Fortaleza contra o e Colo-Colo, um jogo que acaba atraindo as atenções por conta dos episódios que aconteceram na primeira partida, né? Infelizmente, uma confusão muito grande que acabou resultando em 2 mortes do lado de fora do estádio lá no Chile. Suspensão, cancelamento, a Conmebol, inclusive, definiu que o Fortaleza, se saísse campeão, né, por 3-0 diante desse jogo, e puniu também o Colo-Colo. A gente está vendo aí a arte da transmissão, que o PVC estará, Fortaleza e Colo-Colo, é da Paramount, transmissão exclusiva, mas com o Allplay você tem acesso a todo o conteúdo, então você acompanha no Allplay. Vou assistir. Vai assistir, também Claro. vou assistir. 21h30. 21h30, na hora do jogo do Corinthians, vai ser aquela coisa com várias telas ali. Uma telona e uma telinha. Uma telona e uma telinha é como a gente faz. Tem E uma- esse jogo, PVC? Tem uma rivalidade grande do Fortaleza com o Colo-Colo, por causa do Lucero, e que foi reforçada pelo que aconteceu no jogo das mortes dos 2 torcedores chilenos no Estádio Monumental. O Colo-Colo precisa vencer, o Jorge Almiron, um técnico vice-campeão da Libertadores pelo Boca Juniors em 2023, está ameaçado de demissão. Ele precisa ganhar o jogo de qualquer jeito. Quando jogou no Castelão em 2022, o Colo-Colo venceu o Fortaleza, mas o Fortaleza tem que ganhar o jogo. O Fortaleza não ganha em campo faz 10 partidas. Nessas 10 partidas tem a vitória contra o Colo-Colo, porque virou vitória, né? 3-0. Foi 3-0 por decisão de WO da Confederação Sul-Americana, decisão absolutamente correta. O Fortaleza tinha que ganhar os 3 pontos, mas em campo são 10 jogos sem o Fortaleza vencer. E isso não acontecia com o Fortaleza desde 2023. 11 jogos sem vencer não acontece com o Fortaleza desde 2006. Então é muito importante para o Fortaleza voltar a ganhar para se colocar numa posição de classificação em segundo lugar, pelo menos. Pois é, vamos dar uma olhadinha no grupo. O Fortaleza aqui no Campeonato Brasileiro vem de um empate por 0-0 com o São Paulo, né? Aliás, Ele vem São Paulo, de 4 empates rei- seguidos. Rei dos empates. Quem? O Colo-Colo? O Fortaleza. O Fortaleza. Vem de 4 empates seguidos antes da derrota para o Palmeiras e antes a vitória contra o Colo-Colo. E tá que aí, foi- em terceiro no grupo, todo né? Um mundo- grupo bem equilibrado e na terceira colocação. Então precisa se reerguer aí para conseguir se classificar. Na prévia, os analistas diziam que o Bucaramanga ia ser o fiel da balança. né? o Bucaramanga- E ele é o que olhou o freio da balança em cima. Em cima, ele vai classificar em primeiro. Agora o... Ele vai fazer 2 jogos fora de casa agora, né? E o Fortaleza, eu acho que o Fortaleza, se começar a ter uma virada de chave, e essa virada de chave pode ser hoje, consegue a classificação. Eu acho que não vai ter fôlego para o Bucaramanga conseguir se manter lá em cima. Então, acho que é a brecha que o Fortaleza precisa para classificar. Eu acredito na classificação do Leão. E a pressão em cima do Vojvoda? PVC? Tem pressão? Acho que não. Tem. Mas pela parte externa, vamos dizer assim, não Da interna. torcida, eu acho muito difícil. O Marcelo Paes tem uma frase muito coerente sobre o momento de mudar técnico. Você muda técnico quando você não alcança mais os objetivos da temporada. O objetivo do Fortaleza na temporada é se classificar para a Libertadores. Então é o 8º lugar do Campeonato Brasileiro, ou o 6º lugar do Campeonato Brasileiro. Isso ele está distante de não conseguir, apesar de estar na zona de rebaixamento hoje com a vitória do Atlético ontem. Então ele precisa começar a deslanchar. Não vamos perder de vista que em 2023 o Fortaleza terminou o primeiro turno do campeonato na zona de rebaixamento e ninguém mexeu com o Vojvoda. Claro que, assim como uma árvore, um fruto numa árvore, ele amadurece um dia, cai de maduro, pode acontecer, mas não é a lógica nesse momento. Não me parece que o Vojvoda tenha algum tipo de ameaça nesse momento da temporada. E ele mantém essa forma de trabalhar com o grupo, de gestão, né, o Marcelo Paes. Ele tem essa solidez na gestão dele para dar tranquilidade ao treinador que está no comando, ainda mais um treinador que é tão longevo assim à frente do Fortaleza como é o Vojvoda. Saíram pessoas importantes, Santiago saiu do departamento de futebol, Marcelo Paes disse que vai ficar cada vez mais perto do futebol para revigorar o departamento, mas não me parece que isso mexa com o Vojvoda. Quem está pressionado também para jogo de logo mais pela Libertadores é o Botafogo, hein? Enfrenta o Carabobo, 7 da noite. Vamos dar uma olhada no grupo do Fogão aí. Como é que está a situação? O Botafogo está em terceiro no grupo. Universidade de Chile é o líder com 7 pontos. Estudiantes vem em segundo com 6 pontos. Botafogo e, por fim, o Carabobo. É um jogo para dar para crescer, para ascender, para sair dessa situação complicada, Hernan?
Mas o Carabobo é um time que foi chatinho lá no Engenhão. Ele foi bobo ou chato? Foi um cara bobo e chato. Você não vai fazer a piada se existe mais bobo no futebol, né, Nossa, BBC? essa é muito ruim. Mas eu não fiz essa, eu fiz outra. Não, eu que estou perguntando mesmo. Eu acho que o Botafogo tem totais condições de vencer o Carabobo lá em Carabobo, mais conhecido como Venezuela, É, em Valência. A Valência. cidade é Valência, Carabobo é o estado. É, o estado de Carabobo. Eles lá dizem sem a preposição, eles dizem estado Carabobo. É. Estado Táchira, que é onde fica São Cristóbal, o time do Deportivo Táchira, e o Carabobo, porque assim como... Lá tem o estado e que é por exemplo, uma cidade é um estado, né? Estado de Carabobo. É como se fosse uma cidade. Não, acho que Valência é a capital de Carabobo, do estado Carabobo. São Cristóbal é uma cidade no estado Táchira. Isso aí, vamos dar uma olhada então nos jogos Tudo de hoje, Venezuela. o que está faltando então nos jogos de hoje, o que a gente ainda não falou. Já falamos então os jogos dessa terça-feira, Carabobo e Botafogo, Alianza Lima e São Paulo, o Bucaramanga enfrenta o Racing às 7 da noite, esse jogo que também tem transmissão da Paramount em parceria com o Allplay, às 9h30 Fortaleza e Colo-Colo, também com transmissão da Paramount e o Allplay, assim como San Antônio Bulu-Bulu e Peñarol, esse jogo às 11 da noite. O San Antônio é líder do grupo, É o líder do grupo, exatamente. Time de Cochabamba.